Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu estava pensando aqui, né, e quero dizer isso para vocês, porque quando eu saio, geralmente, assim no mundo, né, eu vejo muitas pessoas tristes, pensativas, com aquela uma vida que parece que não tem significado, que todo mundo está se movendo para nunca encontrar aquilo que elas temem. E você acredita que eu sinto isso, as pessoas têm medo de encontrar o eu, aquilo que elas são. E nesse medo do assim chamado desconhecido, e como algo pode ser desconhecido, se você entende que é a sua realidade de ser. Compreende onde eu estou querendo chegar? Que as pessoas, em vez de viverem naquilo que elas são, no eu, na realização da verdade, que é o ponto máximo de ser nesse mundo, as pessoas simplesmente estão se movendo, fugindo dessa realidade, dessa verdade, e entrando nesse sistema que só faz pressão na pessoa. De modo que eu olho as pessoas assim e vejo que elas estão completamente perdidas, não sabem para onde ir, o que eu vou fazer, meu Deus, olha o mundo, como é que está, como é que vai ser amanhã. Então a pessoa anda na circunferência, né? Ela nunca está no centro dessa roda da vida, porque você, o eu, é o centro. E tudo em volta de você é a circunferência onde estão acontecendo as coisas. Mas como você está sempre na circunferência, considerando que é uma roda, essa circunferência uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está em cima, uma hora está embaixo, em cima, embaixo, em cima. E aí você está sempre almejando estar em cima e tem medo de estar embaixo, e a sua vida é esse giro constante, até mesmo depois quando você morre, você volta para outra encarnação, então nasce, morre, né? O giro continua. E nós temos que parar esse giro. E para parar esse giro, você tem que entrar no seu eu, aquilo que está no centro, aquilo que não se move com as circunstâncias, com a circunferência. Isso é muito simples de entender. Você é um espírito e em torno de você está acontecendo o seu mundo, tanto na dimensão grosseira como na dimensão sutil, de sentimentos, pensamentos, de intuições. Então você é o centro disso, o eu. Enquanto você não chegar nesse ponto de ser o que você é, de conhecer a verdade que você sempre vai estar escravo das circunstâncias, das narrativas, daquilo que se apresenta como uma informação que está te causando medo, insegurança. De modo que o que eu estou falando aqui, que eu estou querendo fazer com que você entenda, é a solução de todos os problemas. Quando você se encontra com você mesmo, com aquilo que você é, com a verdade de si mesmo, você se liberta da circunferência. Porque na circunferência você, como um falso ego, como uma identificação errônea com o exterior, com esse corpo físico, essa forma humana, você, a cada momento, o seu falso ego tem uma máscara. Uma hora está alegre, uma hora está triste, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora você fracassa, uma hora você tem sucesso, uma hora você é elogiado, uma hora você é criticado. E aí a sua mente fica girando nessa gama de informações de vários relacionamentos agradáveis, desagradáveis, amigos, inimigos, pessoas interessantes, lugares legais, lugares ruins, enfim, tudo fica nessa dualidade, enquanto você não entra para a sua realidade, que é muito simples, porque você sempre é o que você é.
Você é um espírito, certo? E seu espírito está no centro da vida. Você é a vida que faz a sua vida externa acontecer. Nada acontece externamente se você não estiver vitalizando a existência, o modo operante de acontecer naquilo que você está julgando como bom, como ruim, como X, Y. Então, de modo que é isso que eu estou querendo passar para você. Se você for esperto, você vai sair dessa mente, dessa dualidade, dessa busca externa de respostas, de soluções. E a única solução que tem é você encontrar com você mesmo, com a sua realidade de ser. Por isso que o mestre diz, se você conhece a verdade de si mesmo e a verdade da divindade que controla tudo, que é a vida da sua vida, você se liberta. Você sai fora dessa programação que está te causando angústia, medo, né, depressão, estresse, ansiedade. E aí vem doenças, vem desequilíbrios emocionais, psicológicos, e você fica dependente da solução que um sistema te oferece, porque você não sabe nada, porque você está perdido. E você está esperando um salvador, está esperando alguém para te mostrar o caminho. Então o mestre vem e fala, você é o caminho, certo? Você é a verdade, você é a vida. De modo que, sabendo disso, dentro desse raciocínio lógico que eu estou fazendo aqui, naturalmente você vai falar, poxa, se eu sou a solução de todos os problemas, então, quem sou eu? Aí você começa a usar a sua inteligência. Quem sou eu? Depois você vai perguntar, como é que eu posso chegar na realização daquilo que eu sou? Está compreendendo? O caminho. Então, você entende que você é um centro, tudo que acontece na sua vida está sendo emanado por ondas mentais, sentimentais, que você está cocriando dentro dessa estrutura chamada o lado externo da sua vida. Inclusive esse corpo material, essa forma humana, está no lado externo também, tá? Ele que é o centro gerenciador de tudo que está acontecendo no seu lado externo. Então você tem que começar a entender que eu não sou esse corpo material. Eu não sou nada do que está sendo percebido, sentido, pensado, que eu quero dentro desse âmbito material. Tudo que é material é só um reflexo do meu poder espiritual de cocriar o que eu quero. Seja na ignorância, seja na sabedoria, seja de um jeito consciente, seja de um jeito inconsciente. E vida espiritual significa você retornar ao espírito, aquilo que você é. E daí você vai fazer uma prática de meditação, ou vai cantar o nome de Deus, você sempre vai tentar não se identificar com essa forma material. Você vai entender que tudo que está acontecendo na sua vida é simplesmente uma programação da sua mente. A sua mente é que projeta o seu próprio mundo. E se você não está vivendo no espírito, naquilo que você é, a sua mente está projetando um mundo que é a programação que um sistema colocou para você desde quando você entrou nesse corpo material, e aí você vive essa vida completamente perdido, porque se você não está vivendo em você mesmo, ou se você está vivendo como algo que você não é, naturalmente você vai sentir o baque, né? Você vai sentir que algo está fora do lugar aí. Porque você nunca está você não é a circunferência, você sempre é o centro. E aí você, lá no Bhagavad Gita, o próprio Deus está falando, você tem que entender que você é uma testemunha
de modo que você vê que o mundo material está acontecendo, a sua forma humana, a sua respiração, o bater do seu coração, tudo está acontecendo automaticamente, num frenesi de energias místicas, dentro de uma magia que você mesmo está criando, mas você não entende isso porque você não entende o seu poder, que você é um deusinho em potencial, certo? Você é uma parte integrante de Deus. E daí você tem o livre-arbítrio para criar o mundo que é de acordo com a sua frequência, com o seu conhecimento, com o seu entendimento. Por isso devemos buscar a sabedoria divina, fazendo essa imersão interna no nosso eu, naquilo que somos. De modo que você sabe o que você é. Você sempre é o que você é. Você é a verdade que está por trás da ilusão. Mas para você fazer o seu mundo verdadeiro, o seu mundo ter um sabor, um caráter de realidade, você tem que viver plenamente consciente de quem você é. E aí você começa a não se identificar mais com o seu corpo material, com os acontecimentos que giram em torno do seu corpo material, do corpo das outras pessoas com as quais você está convivendo, com o planeta, com a galáxia, com o universo. Você sai fora de tudo isso e se situa no eu, naquilo que você é. Compreende? Então, quando você conhece a verdade e você entende que você é uma parte integrante de Deus, co-criando com Ele o que você quiser, se você estiver situado na verdade, a vontade divina vai se manifestar no seu coração e você vai começar a co-criar um mundo que é de acordo com a frequência espiritual. E aí, essa é a solução. Porque nada pode acontecer na sua vida a não ser aquilo que você está emanando na frequência da sua mente, e a mente que é o projetor que está criando toda essa realidade mundana que você percebe através dos seus sentidos, né? Formas, sons, sabores, odores, toques, tá? Então tudo isso é percebido pelos sentidos, e esses sentidos têm como pátria, vamos dizer assim, a mente. De modo que se você está situado na mente e esquecido do espírito daquilo que você é, você vai ser controlado pela sua mente, você vai ser um escravo da sua mente. E a mente é aquilo que o sistema usa para controlar e manipular a sua vida, para eles, lógico, lucrarem, para eles terem esse poder de estar sempre num sistema de manipulação de todo mundo. A ideia, então, da vida espiritual é que quando você atinge o espírito, quando você entra em contato com essa presença divina no seu coração, você sai fora dessa matrix, dessa maia. E essa é a solução. A solução é você estar sempre situado em si mesmo, sem esquecer em nenhum momento que você está dentro de um sonho, mas que você pode se projetar lucidamente no sonho, compreendendo o que é Maia, o que é ilusão, o que é essa Matrix, sem medo de estar perdido aqui, porque agora você já se achou, você já se encontrou, como diz, né, aquele oráculo de Delfos, diz, conhece-te a ti mesmo e conhecerá todos os deuses, porque você tem esse poder divino, né? Você é um Deus em ação nesse mundo, mas você tem que estar sempre lembrando disso. E aí você vai se sentir muito bem entendendo dessa sua capacidade, e que você simplesmente estava vacilando, a vida toda você vacilou em não entender isso e viver sob as garras, vamos dizer assim, de um sistema que não está interessado que você se espiritualize, que você tenha o poder de controlar a sua vida, de atrair para a sua existência tudo que você quiser, de ter esses sintomas de amor, gratidão, alegria, celebração, né? De você
poder ter sempre bom humor, de você estar entendendo que eu estou aqui nesse mundo, nessa Matrix, exatamente para chegar nesse ponto de despertar completo de quem eu sou e estabelecer uma relação com essa divindade que é a fonte suprema que está manifestando tudo, e que se eu fizer isso, eu vou estar bem estabelecido na minha alma e feliz dentro dessa programação aqui da Matrix. Então a minha Matrix, o meu sonho, ele pode se tornar real se eu começar a ver a divindade em tudo e em todos. Porque por trás de tudo o que está manifestado, através de formas, sons, tudo derivado dos sentidos, essa substância que compõe tudo é Deus. E você, junto com Deus no seu coração, está plasmando essa energia, assim chamada material, da forma que você quiser. Então você tem que recuperar esse seu poder. Essa é a solução. Não vai ter solução do lado externo que vai te ajudar, que vai ter uma certa ambientação de um mundo melhor. Assim, não existe isso. O mundo melhor é criado por você quando você está consciente do Espírito, unido a Deus em amor, co-criando com Ele, através da vontade perfeita dEle, que vai te intuindo durante todo esse processo, enquanto você estiver experimentando essa forma humana e esse tipo de experiência que é como um sonho, mas que você pode estar acordado dentro desse sonho. E isso que se chama a pessoa iluminada. A pessoa iluminada é que é uma luz dentro da escuridão. Por isso é dito, vós sois a luz do mundo. Luz quer dizer consciência. Vós sois a consciência que percebe o mundo perfeitamente. E daí você vai poder ver quem está em ilusão, quem está dormindo, quem está desperto, quem está mais desperto. Você começa a ter essa percepção, essa ligação com a sua própria existência de uma maneira incrível, né? É incrível você simplesmente entender que Deus te dá o livre-arbítrio para você criar o que você quiser, e você é a solução, você é o milagre, você é a magia, você é incrível, um filho amado de Deus, onde Deus te dá a condição de ter todas as experiências desse universo, e agora você está tendo a experiência nessa forma humana, porque de alguma forma você escolheu isso mesmo inconscientemente, e aí agora você tem que entender essas coisas que eu estou falando. E para isso você tem que sempre estar sintonizado com o seu eu. Isso que é a vida espiritual. A vida espiritual é esse processo de estar relembrando momento a momento quem você é. Como diz o mestre, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, a cada momento eu estou ressurgindo, né? Estou ressurgindo e estou vitalizando a minha existência. Tudo mastigadinho, né? Tudo mastigadinho pelos mestres, por Deus lá no Bhagavad Gita, e pela própria experiência que nós temos dessa visão clara da vida e também da presença divina em nosso coração, que está sempre revelando para a gente qual é a nossa história aqui dentro dessa experiência material. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, pensa bem profundamente, tá? Para de ficar especulando que fulano X vai me ajudar, que fulano X vai salvar o país, que fulano X vai ser a porta de saída da matéria para o espírito, entendeu? Não existe isso, existe que você é um espírito, tudo isso aqui já é espiritual, tudo é manifestação de Deus, tudo está em Deus, Deus está em tudo. Então você tem que viver no espírito, sincronizado com a presença divina e celebrar a vida. Essa vida é para ser celebrada, certo? Com muito amor, com muita gratidão. E se você não está fazendo isso, é porque você está na circunferência ainda, você não encontrou o seu centro. E essa
reflexão que eu estou fazendo aqui é exatamente para você para de pensar lá no futuro e que o mundo tem que melhorar ou que eu tenho que ficar melhor de vida para praticar a vida espiritual porque eu tenho que sobreviver. Compreende isso? Você que é a vida, você que é o centro opulento de prosperidade, tudo está em você, porque você é uma parte integrante de Deus, um herdeiro de toda a vida, da eternidade, um herdeiro desse universo. Tudo que você quiser ter, se você tiver no ponto espiritual, centrado em si mesmo, naturalmente junto com Deus, a cocriação vai ser moleza, moleza. Por isso que o mestre lá está falando, em primeiro lugar, busca o reino de Deus, busca a interação com essa presença divina no seu coração, e depois tudo vai ser acrescentado na sua vida, porque você tem o poder de Deus para cocriar, você não depende do sistema, você não depende de uma programação da Matrix que faz você ficar dependente, insignificante, uma pessoa que está ali mendigando da vida migalhas espirituais, entende? Você é o centro espiritual, você é o poder de Deus em ação, Deus em ação. Nossa, isso é fantástico. Então todos os dias você tem que acordar e lembrar disso com muita atenção. Orar e vigiar significa isso. Não esqueça que você é o espírito, não se identifique com esse corpo material. Esse corpo material é só um boneco, uma máquina biológica de satisfazer desejos enquanto você está no falso ego, ou pode ser uma máquina biológica que te dá acesso à sua inteligência, onde você começa a trabalhar esse discernimento entre o que é real, o que é irreal, o que é sonho, o que é realidade. E daí sua vida vai seguir completamente diferente. Quando você atingir esse centro, você se torna bem-aventurado, feliz, realizado, completo, preenchido. Tudo na sua vida começa, entre aspas, a dar certo, porque você está situado no certo, que é viver na sua própria realidade. Porque senão fica aquela história de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. O que você quer ganhar no mundo? Você tem que ganhar a sua alma. A realização, a autorrealização. Você tem que ganhar o amor a Deus. E daí você vai viver esse mundo material no tempo que você foi programado dentro do seu DNA, nesse corpo material, para existir aqui. 100 anos, né? No caso dessa programação aqui da nossa plasma orgânico. Então 100 anos passa muito rápido. Você é eterno. Imagina quantas experiências você ainda vai ter. Mas você tem que ficar em você. Senão você fica repetindo o processo de ficar entrando em outra forma, esquecido de quem você é, e aí a sua vidinha vai começar tudo de novo e você vai ficar procurando soluções do lado de fora e você nunca vai chegar a nada. Então todos os mestres, a própria Suprema Personalidade de Deus no Bhagavad Gita vai e explica isso pra gente. Renda-se ao Supremo, renda-se à vida maior. Seja essa vida pulsante, esse movimento amoroso, essa curiosidade de encontrar a sua própria essência. E quanto mais você está situado em si mesmo e afastado dessa ilusão, mais você vai ficando luminoso. Sua consciência vai se expandindo. Deus ele vai se revelando para você, porque você está se rendendo à verdade. Então você caminha nesse mundo livre, não é mais escravo da sua mente, usa todos os instrumentos a favor dessa manutenção da consciência e sua vida se torna perfeita. Sede perfeito como é perfeito o Pai que está no céu, no seu coração místico. Compreende? Então agora você não vem falar, mas não tem solução, porque aquela religião, aquela filosofia, esquece tudo isso. Simplesmente se estabeleça no eu, fecha os olhos um pouquinho, acalma sua mente,
tá? Entra, sente, eu sou um espírito, eu não sou esse corpo material, eu sou um centro, tudo está girando em torno de mim, eu sou um centro, e o centro do meu centro é o divino que está aqui agora comigo, amigo fiel, pessoa maravilhosa, um ser lindo, encantado, amoroso, que caminha com um amigo, como um amigo que quer celebrar a vida comigo, para curtir. Imagina esse mundo material, que coisa maravilhosa, as flores, o céu, as matas, o mar, né, todos os seres, as pessoas também, tudo criação incrível, tudo alma caminhando progressivamente nessa escola planeta Terra para um dia chegar a essa consciência de entender isso que eu estou falando para vocês, ok? E a partir do momento que você está livre, você vai tentar tirar as algemas da vida material daquelas pessoas que você encontra e que têm desejo disso. Lógico, você não vai interferir no livre-arbítrio de ninguém. Mas quem quiser se libertar, você vai começar a ensinar a partir do seu ponto interno de existência, onde você está livre, junto, caminhando amorosamente com Deus nesse mundo, e você fala para a pessoa, olha, a solução é essa. Se sintoniza mais com a sua essência. Interage mais com a essência divina, da qual você é parte, e aí tudo na sua vida vai ser acrescentado. É Deus que está manifestando tudo, não é você que está manifestando. Então, de acordo com a sua frequência, a divindade que está em tudo, tudo está nela, ele vai cocriando com você o que tem que acontecer, porque você é um Deus, um deusinho em manifestação, dentro do seu micro-universo. Então essa é a pegada inteligente. Raciocina, raciocina, raciocina. Sai da mesmice, sai da circunferência, sai da multidão que está caminhando programada dentro de narrativas e informações negativas, onde todo mundo só fica com medo, só fica pensando no amanhã, o que vai ser, o que não vai ser, essa ansiedade. Sai de tudo isso, entra no seu coração, fica sempre em gratidão, vive um dia de cada vez, certo? Não se preocupa com o amanhã, porque o amanhã pertence à sua frequência, e se você estiver frequenciando com Deus no seu coração, o seu futuro vai ser perfeito e maravilhoso. Então você tem que ter essa fé e confiança completa, ok? E eu garanto para você que isso é a minha realização, que você não vai se arrepender de tirar alguns minutos no seu dia para você pegar seu tempo e a sua energia e você mergulhar no seu coração, tá? Então fecha os olhos, respira, sente que o divino está junto com você e pede que o divino se revele e te dê o direcionamento enquanto você está aqui nessa experiência da forma humana de vida, e você vai ver que tudo vai ser maravilhoso. Até a respiração, ó, o ato de respirar é sagrado. Você vai estar feliz simplesmente porque está respirando. Você está vitalizando o corpo, que é o centro de percepção dos sentidos, e você vai perceber Deus em tudo e vai ficar nesse estado de paz, essa paz transcendental. E nessa paz é que vem a bem-aventurança, vem a felicidade, vem o prazer de viver, o prazer de entender que você está voltando para o divino e que agora você despertou. Enquanto você estiver nesse mundo, você ajuda as pessoas que querem despertar, porque você é uma luz, você está acordado, certo? Isso é o estado natural de todo mundo, deveria ser. E na hora da morte dessa forma física, Deus no seu coração vai te conduzir para a experiência que vai ser de acordo com a sua consciência no momento do abandono desse corpo. Mas se você abandona esse corpo completamente no sentido espiritual, em amor a Deus, você está sempre vivendo nesse sentimento grato por existir, por ser. Então, se você abandona o corpo assim, você volta para o mundo espiritual num corpo espiritual. Não vai ter mais uma forma material, como essa aqui que está falando para vocês.
Então você vai ter uma forma espiritual no mundo espiritual e ali não vai ter essa problemática toda que tem de estar num tipo de energia material, mas faz parte. O legal da vida é essa, é como um exercício, é uma maratona que você vai e tem que chegar até o final. Mas você tem que treinar, todo dia treinar, até passar, né, pelo local de chegada, que significa a morte, e na morte você é conduzido com seus créditos, méritos, pelo sacrifício, pelo esforço que você fez naturalmente de ficar situado em si mesmo. Ok? Então meditem nisso, espero que vocês tenham gostado, e sejam luzes nesse mundo também, certo? Seja luz nesse mundo. Beijo no coração, muita luz, fiquem sempre com Deus. Haribo!